Olá a todos, bem-vindos à parte 2 da aula 3 do curso de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos. Muito bem, nessa aula, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre geometria solar. Bem, a gente sabe que o Sol tem dois movimentos principais, a Terra tem dois movimentos principais em torno do Sol, né? O movimento de rotação em torno do próprio eixo e o de translação em torno do Sol. Para a gente que está na Terra, no referencial da Terra, parece que o Sol é que se mexe, né? Então, a gente, obviamente, vai mudar de referencial para facilitar a nossa compreensão, tá? Então, aqui está o movimento, né, de translação em torno do Sol. Isso vai dar origem às estações do ano, né? E a rotação da Terra em torno de si mesma vai dar origem ao dia e à noite. E aí é claro que a gente sabe que essa rotação da Terra em torno de si mesma, a impressão que a gente tem de dentro da Terra é que o Sol está se mexendo ao longo do dia, nascendo no leste, tendo seu pico máximo ao meio-dia e se pondo a oeste, né? Então, é esse movimento que a gente está vendo nessa figura da direita, ó, dessa aparente rotação do Sol em torno da Terra. Então, ok. O segundo movimento é a translação, que para a gente, da Terra, a gente acaba tendo a percepção de que o Sol está tendo alturas diferentes no céu ao longo dos meses. Então, a gente sabe, por exemplo, que no verão, o Sol ao meio-dia está numa altura mais alta do que o Sol no verão ao meio-dia no inverno, que está mais baixo. Certo? Então, para a gente, a nossa percepção é que a altura do Sol no céu muda. Então, a gente pode ver aqui nesse desenho, ó, que a gente tem em dezembro, no solstício, que é o dia em que o Sol está mais alto no céu, aproximadamente ali 21 de dezembro, né? A gente tem o Sol aqui no ponto mais alto. E a gente tem no inverno o solstício de junho, que acontece próximo ao dia 21 de junho. Então, o Sol está mais baixo no céu possível. É claro que nas estações intermediárias, primavera e outono, o Sol vai estar numa altura média. Então, a gente vai ver o Sol em 21 de dezembro fazer este movimento aparente para a gente. Aí 22, 23, 24 de dezembro, janeiro, fevereiro, março, o Sol vai estar baixando aqui em altura. Aqui eu estou comparando o meio-dia de todos esses meses, né? E lá em março, a gente vai ter o Sol a meio-dia numa altura mais baixa. Aí vai passar março, abril, maio, junho, o Sol vai estar mais baixo. Julho, agosto e setembro, o Sol começa a voltar a subir. Por quê? Porque está chegando próximo ao verão. Então, no equinócio de setembro, lá, né, o equinócio de primavera, a gente tem o Sol aqui. Aí vem outubro, novembro, dezembro, o Sol volta a estar aqui. Então, a gente percebe as estações do ano, o movimento de translação da Terra, como essa variação da altura do Sol no céu. E é claro que essa variação da altura no Sol no céu vai mudar a quantidade de luz e calor que chega para a gente, e por isso a gente tem dias mais quentes ou mais frios no verão e no inverno, respectivamente. Gente, isso aqui é importante, a gente não está falando de um modelo, a gente está falando do modelo principal científico aqui, né, do movimento do Sol, da Terra, tá? A gente aqui não vai dar margem a discussões alternativas do formato da Terra ou coisas do tipo. Até me proponho a discutir isso por e-mail, mas eu não vou falar sobre isso aqui nesse momento. Bom, então a gente discutiu que ao longo de um dia o Sol nasce no leste e se põe a oeste, aqui no hemisfério sul, obviamente, né? O ponto mais alto é o meio-dia, e aí a gente vai ter a irradiância solar variando como uma função praticamente aqui senoidal, tá? Então, começando o nascer do Sol, parece um sino, né? Tem a ver com senoidal, mas, enfim, a gente pode discutir o formato dessa curva depois. Então, aqui tem o pôr do Sol. Bom, não é completamente correto usar essa estimativa que eu vou fazer, mas em primeira aproximação, se você quer pensar num projeto solar, você pode considerar que o Sol, né, o seu módulo, vai estar recebendo uma irradiância praticamente constante ao longo de 5 horas. É como se eu pegasse toda essa curva azul
e concentrasse ela nesse retângulo amarelo. Então, para fazer um cálculo rápido de quanto de energia o seu módulo vai gerar no seu telhado durante um dia, você pode considerar 5 horas. Então, se você tem um conjunto de módulos com uma potência de 1 kW, qual a energia que ele vai gerar num dia? 1 vezes 5. 5 kWh. No mês, 150 kWh. Essa é uma conta grosseira, mas que dá para fazer como primeira aproximação. Muito bem, então vamos para um modelo um pouco mais detalhado, né? Então aqui eu tenho, na figura da esquerda, ó, a linha em amarelo representa a direção dos raios solares. Ó. Então eu teria todos os raios solares chegando aqui, né, na linha, paralelos à linha amarela, num ângulo alfa em relação à superfície horizontal. Tá? Então a gente vai perceber, ó, que o raio do Sol vai atingir o módulo fotovoltaico, e esse módulo fotovoltaico, então, ele está inclinado em relação ao plano horizontal de um ângulo beta. Ele vai receber não de forma perpendicular, mas de uma forma inclinada. E que ângulo é esse? Vamos discutir, né? Vamos discutir qual é a parcela de energia que o nosso módulo aproveita. Então, a irradiância no módulo está representada por essa linha azul, ó, que é a parcela perpendicular que chega nele. A irradiância horizontal está representada por essa linha vermelha. Então, a gente tem uma série de triângulos aqui, e a gente pode, então, usar esses triângulos para fazer um cálculo, usando trigonometria, das irradiâncias que vão ser aproveitadas pelo módulo. Então, a irradiância no módulo vai ser a irradiância incidente multiplicado por o seno deste ângulo. Ó. Por que esse ângulo aqui? Porque está formando este triângulo que está aqui. Então, esse ângulo é alfa mais beta. Por quê? Porque alfa é esse ângulo que está aqui, que é o mesmo que esse, e beta é esse ângulo que está aqui, que é o mesmo que esse. Vocês podem demonstrar depois por ângulos alternos internos. Então, a irradiância que chega no módulo é a irradiância incidente multiplicada pelo seno de alfa mais beta. A irradiância horizontal é mais fácil de calcular por conta desse triângulo retângulo aqui, que tem alfa como esse ângulo oposto a esse cateto. Então, a irradiância horizontal é a irradiância incidente vezes o seno de alfa. Bom, quem são alfa e beta, na verdade, é importante a gente discutir. Eu vou só voltar aqui alguns slides para mencionar uma coisa importante que eu acabei pulando. A altura do Sol no céu vai mudar dependendo da latitude que você tem. Então, toda aquela física que eu discuti aqui, ela continua valendo, mas se você está olhando o Sol a 90 graus ou numa altura menor no verão, isso tem a ver com a latitude, tá? Então, se você está no Equador, essa latitude é 0, o teu Sol vai estar aqui, ó, a 90 graus, bem no zênite. Se você está a uma latitude de 20 graus, você não vai ver o Sol a 90 graus. Você vai ver o Sol um pouco inclinado, e é isso que vai dar origem àquele fator AM, tá? Então, isso é importante aqui a gente entender, que esse ângulo alfa tem a ver com a latitude, né? Tem a ver com a direção com que o raio atinge, os raios solares atingem a Terra naquela latitude específica, né? Então, aqui tem uma fórmula para calcular isso, que é 90 graus, menos a latitude, mais um fator de correção delta. Vamos esquecer rapidamente esse fator de correção delta, e a gente entende aqui mais fácil. Ó, por exemplo, se eu estiver no Equador, que a latitude é 0, o alfa é 90. Então, os raios solares atingem perpendicularmente a superfície. E se eu estiver, por exemplo, no Polo Norte, que a latitude é 90 graus, não chega raio solar ali, né? Em primeira aproximação. Só que a gente sabe que isso muda ao longo do ano, né? Por quê? Porque tem esse movimento de translação. Então, esse fator delta corrige justamente pelos dias do ano. Ó. Esse D são os dias do ano. Então, é um fator de correção por conta dessa translação da Terra, tá? Tá aqui esse fator delta. Opa, pulou um slide. Então, aqui, se a gente fizer as substituições pertinentes, né? A irradiância que chega no módulo, vou substituir esse ρ incidente por esse,
invertendo aqui, né? Ρ incidente é Ρ horizontal sobre seno de alfa, substituindo aqui. Então, a irradiância que chega no módulo é a irradiância horizontal, né? Multiplicado por esse fator trigonométrico. Então, fazendo aqui a razão, a gente consegue demonstrar que a razão entre a irradiância que chega no módulo e a irradiância horizontal, que é mais fácil para a gente de usar, ao invés da incidente, que depende da latitude, essa irradiância horizontal é mais fácil de a gente usar, por quê? Porque é um valor meio que normalizado para cada região, né? Então, para cada região vai ter uma irradiância horizontal e a gente normaliza por isso para a gente poder fazer a discussão para todas as latitudes ao mesmo tempo. Então, tá aqui, né? Então, para a gente saber, por exemplo, qual é o ângulo ótimo que a gente deve posicionar o nosso módulo solar. Então, tá aqui o meu ângulo beta, né? Ele deve ser mais raso ou mais pronunciado, né? Então, para a gente encontrar o ângulo ótimo, eu tenho que pegar essa expressão que está aqui. Eu posso, por exemplo, quem sabe cálculo, derivar igual a zero. Mas eu também posso fazer uma análise gráfica. Ó. Então, o que eu fiz aqui foi justamente fazer um gráfico dessa relação que está aqui, né? Em função de beta, que é o parâmetro que está aqui, né? Então, aí eu coloquei para vários valores de latitude, né? Latitude igual a 0, latitude igual a 10, 30 e 50. Então, a curva preta é para latitude igual a 10 graus. Olha o que acontece. O meu beta é o ângulo do módulo. Então, a melhor proporção, né? O melhor fator aqui, né, da irradiância que vai chegar nele é justamente em 0 grau. Então, a melhor forma de colocar os módulos no equador é a 0 grau. Numa latitude um pouco mais pronunciada, 10 graus, a curva é essa vermelha. E vocês vão ver que o pico bate em 10 graus. A curva verde, o pico bate em 30, a curva azul, que é para 50, bate em 50 e assim sucessivamente. Então, nós acabamos de demonstrar que o melhor posicionamento do seu módulo fotovoltaico é no mesmo ângulo da latitude local, para absorver a maior quantidade de radiância, de potência possível. Muito bem? Aqui eu fiz algumas aproximações, tá, gente? Bom, outra coisa importante desse gráfico é a gente perceber que essa curva ela é praticamente um platô, ela é quase constante para vários valores, para um intervalo grande de ângulo, né? Então vamos tomar aqui como exemplo esse de 50 graus. Ah, Daniel, eu preciso necessariamente que o meu módulo esteja a 50 graus? É o ideal. Mas vamos supor que você está fazendo uma instalação no telhado que tem um ângulo de 35 graus. Putz, eu vou ter que botar uma sustentação metálica para aumentar esse ângulo. É uma opção, mas a gente pode ver nesse gráfico que não varia muito. Então percebam ó, que até, por exemplo, 30 e até 70, onde eu variei 20 graus para cima e para baixo, eu estou ainda acima de 90% da irradiância total. Então, vamos dizer assim, é um detalhe muito pequeno você querer ajeitar o seu módulo num ângulo entre ali variando de 20 graus para cima e para baixo. Tá? Na verdade, um detalhe técnico, né? Um perfeccionismo talvez desnecessário, sendo que se esteticamente ficar feio também, isso vai ter um impacto na percepção da instalação pelo próprio usuário da residência ou pelas pessoas que veem aquela instalação. Tá? Bom, de uma forma geral, aqui eu só considerei a inclinação do módulo, mas existe também um outro fator que é o azimute. Então, vamos supor aqui, ó, deixa eu pegar aqui para exemplificar. Vamos supor que o Sol, os meus raios solares estão vindo, por exemplo, nessa direção, né? Então, eu tenho tanto a inclinação do módulo, que a gente acabou de discutir que a melhor forma é colocar na latitude do local, como eu também tenho o azimute, que é esse outro ângulo que está aqui.
o azimuth ele vai estar apontando, né, aqui na direção entre leste e oeste. Geralmente, né, no hemisfério sul, você quer colocar o seu módulo voltado para o norte. Então, o azimuth ótimo é no norte. Tá? Mas, mais uma vez, essa variação pequena em torno do norte não é tão prejudicial assim. É claro que colocar o módulo no sul, apontado para sul, é a pior situação, e qualquer variação em relação ao sul melhora muito a irradiância no seu módulo. Mas o ideal aqui, então, é o norte. Tá? Bom, por fim, eu queria encerrar falando que é claro que existem esses modelos analíticos que vocês mesmos podem calcular, mas não é o comum de se fazer. O mais comum é pegar uma base de dados, né, das localidades, até porque os fatores climáticos, meteorológicos influenciam muito. Então, o mais correto é usar um software de radiação, como, por exemplo, o Radiasol, que é um software gratuito que foi produzido e é disponibilizado no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelos quais nós agradecemos muito ao pessoal que desenvolveu esse software e disponibiliza ele gratuitamente para todos nós. Então, gente, vocês podem aprender a usar. Esse Radiasol é muito fácil de usar, muito intuitivo. Tá? Eu posso até depois dar uma palhinha, falar um pouco sobre como fazer isso. Talvez gravar um vídeo sobre Radiasol. E aqui está uma distribuição interessante só para resumir os estudos anteriores, né? Então aqui está um mapa de cores mostrando quanto mais próximo do vinho, né, mais forte essa cor, maior a irradiância, né? Então aqui tem a inclinação do módulo e o azimuth, isso aqui para uma região aproximada de 27 graus, que seria lá no Santa Catarina, né? Eu tirei isso de um artigo do pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina. Então a gente percebe, né, que a melhor condição está aqui, ó, né, entre 1.800 e 2.000 watts por metro quadrado, sendo absorvidos aqui, ó, em um azimuth zero, que representa o norte, e a inclinação próximo de 30 graus, que é próximo à latitude lá de Santa Catarina, 27. E aí variações de 45 graus para um lado e para o outro, e variações aqui de 20 graus para cima e para baixo na inclinação, fazem você ainda estar dentro desse círculo aqui, né, entre aspas, ótimo, né? E aí, conforme você sai dele, né, você vai lá para 180 graus, que é o sul, você tem muita perda, e aí depois vocês podem analisar esse gráfico com mais cuidado para entender tudo isso. Bom, então, gente, era isso que eu tinha para falar nessa parte 2 da aula 3. E na parte 3, que é o próximo vídeo, eu vou discutir um pouco sobre instrumentos de medida do recurso solar e outros, tais como as condições meteorológicas que influenciam a geração fotovoltaica. Então é isso, gente. Um grande abraço e até lá.